A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 20, que diz assim: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhas a mão sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao Pai. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui que o intuito, a intenção dos irmãos de José era matar José. Mas a Bíblia diz que um chamado Rúben se levantou para interceder pela vida dele. Todas as vezes que tiverem pessoas armando contra a sua vida, todas as vezes que estiverem pessoas arquitetando contra a sua história, o Senhor diz para você: eu levanto alguém para interceder por você, aleluia. Você não tem noção, você pode estar passando por muitas guerras, por muitas lutas. Você vai observar aqui que não estava fácil para José. Os seus irmãos o queriam matar. Os seus irmãos queriam verdadeiramente tirar José da terra. Eles não estavam brincando, irmãos, de fazer ameaça, não. Eles queriam realmente executar. Mas a Bíblia diz que um dos irmãos, chamado Rúben, intercedeu pela vida de José. E Deus está dizendo para você: eu levanto pessoas para orar por você. Sabe por que muitos livramentos chegam na sua vida? Sabe por que muitas covas suas são fechadas? Sabe por que muitas coisas que eram para acontecer com você não acontecem? Porque tem gente que está intercedendo por você e você não sabe. Tem gente que está em oração pela sua vida. Tem gente que está em oração pela sua história, intercedendo por você. Deus está dizendo para você: eu levanto intercessores para a tua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinha diante desta batalha. Muitas vezes, quando olhamos para as batalhas que estão acontecendo ao nosso redor, para as batalhas da vida, pensamos que estamos só. E Deus está dizendo: não, muitos podem estar se levantando contra você, mas sempre vai ter alguém para interceder pela sua vida. Porque Deus não permite uma luta, irmãos, aleluia, sem nos dar pessoas para interceder por nós, sem nos presentear com intercessores. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente não suporta. Quantas vezes a gente está passando por algumas coisas que a gente não conta para ninguém. Aí vem uma irmã e diz assim: irmã, eu estava orando por você. Aí vem o irmão e diz: irmã, eu estava orando e veio você na minha mente e eu intercedi por você. Aí você vê que é o cuidado de Deus. É Deus dizendo: eu permito a luta, mas levanto intercessores, mas levanto soldados que estão aptos para te ajudar na batalha. Porque Deus não vai te deixar sozinho nessa batalha. Declare comigo: Deus está levantando intercessores para a minha vida. Deus está levantando intercessores para a minha vida. Quando Deus resolve levantar intercessores para a nossa vida, irmãos, é realmente para nos dar o livramento. Deus tinha um grande propósito na vida de José. Deus tinha algo extraordinário para fazer na vida desse rapaz. Ele se tornaria o governador de toda a terra do Egito e seria ele que ia livrar todos da fome que viria, porque Deus já sabia. Deus sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus já sabia da fome que viria e Deus estava preparando José para aquele momento. Aí você acha que agora os seus irmãos invejosos iam conseguir matar José? Tem gente, irmãos, que olha para você muitas vezes, aleluia, e te odeia, não te suporta, mas é por causa da inveja. É porque não consegue ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida e não consegue se alegrar. É por isso que querem matar os teus sonhos, como fizeram com José. Olhe como eles começaram a chamar José depois do sonho de tal sonhador. Começaram a chamar ele de um apelido. Já não chamavam mais José pelo nome. O problema agora não estava mais no amor de Jacó para com José, e sim do amor de Deus para com José. O problema agora é que José não era o queridinho somente de Jacó, é porque Deus havia escolhido, aleluia. José era o escolhido na casa de Jacó. E isso começou a incomodar, você compreende? Porque tem pessoas que estão incomodadas com você, você não consegue entender, não é verdade? E você chega até a perguntar para Deus: Senhor, por que essa pessoa está assim comigo? Senhor, por que essa pessoa tem se levantado contra a minha vida? Senhor, porque essa pessoa tem feito mal contra a minha história? E Deus está dizendo para você: é porque o que você carrega é grande e está incomodando. Irmãos, aprenda uma coisa com Deus.
Todas as vezes que você carrega algo grande dos céus, todas as vezes que você carrega algo grande de Deus, que verdadeiramente, aleluia, seja algo grande, seja algo extraordinário, você vai observar que vai haver lutas, que vai ter pessoas que não vão gostar, vai ter gente que vai se levantar, vai ter pessoas que verdadeiramente vão tentar paralisar você, vão tentar matar os sonhos, vão tentar matar os projetos de Deus na sua vida. Mas o Deus que te vê, o Deus que sabe de todas as coisas, ele diz pra você: assim como eu permiti os sonhos na sua vida, assim como eu me responsabilizei por você ao te entregar os sonhos, eu me responsabilizo também nas perseguições, porque Deus, ele sabe, irmãos, o que os sonhos podem causar na nossa vida, ele sabe o que os sonhos podem causar na nossa história. Então que possamos, através dessa palavra, aleluia, assim agradecer a Deus, porque Deus, ele é um Deus de livramento, porque Deus é um Deus que fecha a sepultura, porque Deus é um Deus que levanta pessoas para interceder por você, mesmo quando você não tem nem noção de que isso está acontecendo. José não tinha noção, mas os seus irmãos, o seu irmão, estava ali intercedendo por ele. Os seus irmãos estavam armando e o irmão estava intercedendo. E às vezes é assim, irmãos, tem pessoas que estão armando ciladas e você vai observar que José, quando ele chega ali entre os seus irmãos, ele não sabia o que estava acontecendo. E às vezes é assim, nós nos aproximamos de algumas pessoas que elas se levantam contra nós, que elas fazem o mal contra a nossa vida pelas costas, e nós não temos noção do que está acontecendo. É por isso que Deus levanta intercessores, é por isso que Deus levanta pessoas para estar orando, porque às vezes você ora, mas a tua oração sozinha não é suficiente. Porque não tem como a gente viver sozinho nesse mundo, não é verdade? Então Deus sabe que nós precisamos um do outro e necessitamos da oração um do outro. Então Deus levanta intercessores para te ajudar. Deus levanta intercessores para te livrar. Você tem noção de quantas vezes era para você ter caído? Você tem noção de quantas vezes era para você ter sido realmente reprovado? Você ter perdido essa batalha? Você ter caído em tentação? Você ter realmente caído em uma cova aberta? Mas o laço quebrou e você escapou, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração que um justo faz tem poder, irmãos. O Senhor mudou vidas e continua mudando através da oração, porque a palavra de Deus deixa bem clara que a oração tem poder. Então ore, então peça, então suplique, então entregue ao Senhor, porque Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Aí nós vamos observar aqui, irmãos, que houve uma perseguição, e essa perseguição era para a morte. Eu não estou falando aqui de uma perseguição, de uma brincadeira que eles estavam fazendo, ou somente de uma raiva momentânea. Mas a Bíblia vai deixar bem claro que eles queriam matar José. Eles disseram: vamos matar ele, vamos ver em que darão esses sonhos. Eles não brincaram, irmãos, eles não disseram: vamos prender ele ou vamos vender ele. A intenção não era vender, a intenção não era prender, a intenção não era jogar na cisterna, mas a intenção era matar. E quando você carrega sonhos de Deus, muitos vão se levantar contra você. Pessoas que você nem imagina, pessoas que você realmente nem sonha vão se levantar contra a sua vida. Mas o Senhor manda eu te dizer para você não se preocupar, porque é aquele que te deu sonhos, porque é aquele que te fez a promessa, porque é aquele que te chamou e que falou que faria na sua vida, ele se responsabiliza por você. Deus se responsabilizaria por José, irmãos, até o final, e você vai observar que ele se responsabilizou mesmo, que ele guardou a vida de José, porque Deus sabia que os irmãos de José já eram inflamados de inveja contra a vida dele por causa do amor de Jacó. Aí Jacó, para acabar de completar, dá uma túnica que destaca José dos seus irmãos. Dá uma túnica a ele feita, aleluia, com todo amor, com todo carinho, e nenhum dos irmãos tinha aquela túnica. E a Bíblia diz que eles odiavam José, passaram a odiar ainda mais. Depois que Deus deu sonhos, odiavam ainda mais. Você vai observar que na palavra tem relatado que eles odiavam a José, e essa palavra é uma palavra muito forte. Não tinha assim, e eles não gostavam de José, e eles não se agradavam de José, e eles se incomodavam com José, não. A Bíblia deixa bem claro, e eles odiavam a José. Eles o odiavam. E quantas pessoas te odeiam que você não sabe, irmãos, isso é real. Isso existe, isso é Bíblia. Isso acontecia aqui desde os tempos antigos. Porque você pensa que hoje não acontece? Acontece sim. E às vezes você não faz nada para que essas pessoas venham te odiar. Você não faz nada para que essas pessoas venham se levantar contra você. Mas o que o Deus dos céus me trouxe aqui para te dizer foi que o Deus que colocou os sonhos no seu coração, ele se responsabiliza por você. O Deus que colocou os sonhos na sua vida, ele se responsabiliza inteiramente pela sua história. Deus estava guardando a vida de José até o cumprimento do propósito, e Deus está dizendo para você: eu te guardo.
Podem se levantar contra você, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque há uma cobertura espiritual através dessa palavra. Declare comigo: eu recebo de Deus uma cobertura de livramento espiritual. Eu recebo de Deus uma cobertura de livramento espiritual. Quando Deus resolve livrar, irmãos, quando Deus resolve fechar a sepultura, quando Deus resolve levantar intercessores, você pode ter certeza que aquela batalha ali já vai ser ganha, porque a batalha de José já havia sido ganha. Ele não sabia, mas os seus irmãos não o conseguiriam tocar, e ainda ele seria vendido. Quando ele foi para a terra do Egito, a Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele chega na terra do Egito, ele chegou no lugar do propósito. Os irmãos dele vendeu ele para o lugar do propósito. Tem gente que só está ajudando você com a perseguição que está fazendo contra a sua vida. Tem gente que só está ajudando você com toda essa perseguição contra a sua história. Eles perseguem, eles se levantam, eles fazem o mal, porém o Deus que te guarda não dorme, porém o Deus que te guarda não cochila, porém o Deus que te guarda não tosqueneja. E ele diz para você: eu introduzi sonhos no seu coração e eu vou me responsabilizar por cada um deles. Não vai ter irmãos que vai se levantar, não vai ter parente, não vai ter vizinho, não vai ter ninguém que vai se levantar para invalidar a palavra de Deus na sua vida. Você carrega uma palavra, meu irmão. Você carrega uma palavra, minha irmã, e a partir do momento que você carrega uma palavra, Deus vai se responsabilizar por você, porque Deus é um Deus que se responsabiliza por nós nos detalhes, irmãos. O Senhor se responsabiliza por nós e Ele não vai deixar com que nada venha invalidar a palavra, com que nada venha tocar naquilo que Ele prometeu. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel. Porque se Ele falou o que faria, Ele faz, irmãos. Ele continua sendo o mesmo ontem, Ele continua sendo o mesmo hoje e eternamente. Deus disse que ia fazer na sua vida, Deus disse que ia fazer na sua história. Então por que duvidar? Então por que ficar cheio ou cheia de dúvidas, achando que os teus inimigos vão conseguir triunfar sobre você? Não. Você pode estar fragilizado, você pode ser minoria, como José naquele momento ali. José estava sozinho, então José era a minoria, os irmãos estavam se levantando contra ele, e você vai observar que ele não tinha ninguém por ele, humanamente falando, mas ele tinha um Deus no céu que já havia levantado um intercessor, alguém para que realmente não permitisse que José fosse tocado, e Deus mesmo guardou José da fúria dos seus irmãos e deu livramento para José de morte. Deus está dizendo: se preciso for, eu fecho sua sepultura, se preciso for, eu não permito com que pessoas toquem na sua vida, eu te guardo, eu te livro. Eu me lembro também da passagem a qual fala que Davi, ele foi ungido a rei de Israel, e a partir daquele momento, irmãos, a partir da unção de Davi, a partir do destaque de Davi, a Bíblia diz que iniciou-se uma grande perseguição contra a vida de Davi, que foi uma perseguição de Saul para com ele, e foi terrível a perseguição de Saul. Não pense que foi brincadeira não, porque não foi. Saul ficava no encalço de Davi procurando matar Davi. Mas eu te faço uma pergunta, aleluia, você acha que Saul conseguiu matar Davi? Não conseguiu não, eu te respondo. Sabe por quê? Porque Deus estava guardando Davi. Porque o óleo que havia descido sobre a cabeça de Davi não era unção de homens, não foi Samuel que disse: eu vou até lá e vou ungir porque é da minha vontade, porque é do meu querer. Não, foi o próprio Deus que disse: vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei. Eu me provi de um dos filhos dele, eu o escolhi. Quando a escolha de Deus é diferente, quando a escolha de Deus é ribiasto de canta lamanturabaia, quando a escolha de Deus, Deus fecha a sepultura. Quando a escolha de Deus, Deus livra da morte. Quando a escolha de Deus, Deus livra de tudo que foi armado, dos homens maus, dos invejosos, daqueles que levantam mal na madrugada. O Senhor dá o livramento. Quando o projeto é dele, a coisa é diferente. Quem toca em você está tocando na menina dos olhos de Deus. E ai daquele que toque na menina dos olhos de Deus. E ai daquele que toque naquilo que pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. A sua casa pertence ao Senhor. A sua família pertence ao Senhor. Os seus filhos pertencem ao Senhor. O seu ministério pertence ao Senhor. Declare comigo: tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Aí daqueles, irmãos, eu volto a repetir, que toque nos projetos do Senhor. Você vai observar, aleluia, que ninguém pôde tocar na vida de José, nenhum dos seus irmãos. Assim como aconteceu também, glória ao nome de Jesus, na vida de Davi. Saul não pôde invalidar, Saul não pôde tocar, e o Senhor manda eu te dizer: ninguém poderá invalidar, ninguém poderá tocar, aleluia, em você, porque eu sou Deus que te guardo, porque eu sou Deus que te protejo, porque eu sou Deus que te livro. Se preciso for, Deus levanta intercessores, se preciso for, Deus levanta pessoas para assim te ajudar. Assim como na caminhada de Davi teve várias pessoas que o ajudaram, tem pessoas que vão ser levantadas por Deus para te ajudar. Você não tem noção.
mas agora tem gente intercedendo por você, mas daqui a 5 minutos vai ter gente intercedendo por você, mas no final da tarde vai ter gente que vai interceder por você, porque Deus, Ele levanta pessoas para nos ajudar, Ele levanta soldados para nos ajudar na batalha. Ele sabe que a batalha está terrível e Ele está levantando intercessores, assim como Rubem intercedeu, aleluia, pela vida de José. Versículo de número 21, mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Assim como Rubem estava aqui intercedendo por José, Deus está levantando pessoas para interceder por você. E o Senhor diz para você, podem até pelejar contra a sua vida, mas eles não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar. Eu te escolhi para este tempo e eu te escolhi para esse propósito, diz o Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Amém. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos livramentos, Pai. Obrigada pelas pessoas que estão sendo levantadas, Pai, para orar por nós, Pai. Não sabemos, não temos dimensão, mas tem Rubens que estão intercedendo pela gente, Pai. Tem pessoas que estão intercedendo para nos livrar, para nos guardar e para nos proteger. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço pela vida de pessoas que estão nos cobrindo de oração, Senhor. Oh, Deus amado, Deus santo, Deus querido, vai guardando o teu povo, Senhor. Vai livrando, assim como o Senhor livrou a José, porque o Senhor sabe, Pai amado, que quando o Senhor nos entrega sonhos e projetos, o inimigo se levanta. Ele se levanta com pessoas, ele se levanta com fúria para tentar paralisar os teus planos. Não permita, Pai. Não permita, Jesus, que os inimigos venham paralisar os planos que o Senhor tem para conosco, Pai. O Senhor é maior, maior que está conosco do que o que está com eles, Pai. Nos livra, assim como o Senhor livrou a José. Nos guarda, assim como o Senhor guardou a ele, como o Senhor guardou também a Davi da fúria de Saul. Pai, nos guarda de todo homem mau, nos guarda de todos aqueles que na frente, Pai amado, ou no reino espiritual levantam tranqueiras contra nós, ou vem de frente mesmo fisicamente, ou vem de frente espiritualmente, Pai. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, Pai amado. Que o Senhor nos salve, nos livre e nos proteja, Senhor. Eu creio nesta palavra, eu creio na tua proteção através dessa oração, Pai. Eu sei que o Senhor está nos protegendo e nos guardando de tudo aquilo que foi armado, Pai. O Senhor não permitiu que os irmãos de José parassem os teus planos, Senhor. E eu creio que o Senhor não permitirá com que os nossos inimigos parem os planos que o Senhor tem na nossa história. Obrigada por essa palavra. Vai curando o teu povo, vai livrando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal, Pai. Se meu irmão e minha irmã crê, as portas vão se abrir. Se meu irmão e minha irmã crê, a cura vai chegar, Pai. A libertação vai chegar, porque tu és poderoso para fazer, Pai amado. Nós precisamos colocar nossa fé em ação e somente confiar em Ti, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, Pai. O Senhor vela sobre a Tua palavra para cumprir. Assim eu te agradeço por tudo. Continua conosco, meu Jesus. Nós cremos em Ti, confiamos e perseveramos na Tua palavra. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Persevere, continue, não pare, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração, porque Ele se responsabiliza por você e pela sua causa. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.